E eu quero fazer hoje a parte que eu acho mais legal daquilo que a gente vai aprender sobre justiça social, que é como é que a Escritura nos ensina a propor algo em contraposição ao que eu falei ontem. Então eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, nós vamos ler todo o capítulo e logo no começo dessa segunda mensagem minha, eu já vou gastar um tempo, na primeira parte da minha mensagem, eu vou gastar um tempo com esse texto, tentando mostrar aspectos relacionados ao nosso tema que eu acho que podem ser extraídos dele. Então, Isaías 53, eu vou ler todo o capítulo, tá? Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma com oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Ontem nós começamos a falar, ontem à noite, sobre justiça social, e eu disse que a razão de falar sobre ela é porque ela é uma ideologia abrangente de diversidade, igualdade e inclusão, que tem predominado no nosso tempo, meio que como uma espécie de panaceia, cura de todos os nossos problemas, principalmente os problemas relacionados a preconceitos e segregação, disparidades econômicas, igualitarismo de direitos, e assim por diante. Então, o motivo do meu estudo se dá porque alguns cristãos têm sido cativados por algumas de suas bandeiras, exatamente porque algumas das bandeiras desse movimento se assemelham a algumas aspirações das Escrituras. Por exemplo, a Escritura fala da gente preservar a unidade, a Escritura fala para a gente amar o próximo, fala para a gente praticar a justiça. Então, às vezes, parece que o que está sendo dito nesses movimentos tem muita coisa bíblica, e muitos cristãos acabam absorvendo. Um dos meus pontos ontem foi dizer que existe contato, existem pontos de contato com a nossa fé, porque o movimento possui momentos de verdade. Porém, nós vimos que a sua cosmovisão ela é muito diferente de uma cosmovisão bíblica. Vou dar alguns exemplos que eu mencionei ontem. Ela distorce o conceito de queda,
ela não fala de pecado, de imoralidade, em relação às injustiças. Ela fala de insensibilidades com respeito às disparidades e às diferenças, não é? Ela propõe uma redenção revolucionária. Você promove reparação de erros em gerações, erros passados, numa geração que já não é mais culpada por aquele erro. Ela também propõe uma redenção, ela anseia uma sociedade ideal que não difere de aspirações de quem não é cristão. Em outras palavras, ela fala de uma sociedade ideal que um não cristão poderia sonhar junto. Por exemplo, uma sociedade igualitária que não precise de Cristo vir e estabelecê-la, porque a gente pode fazer isso aqui e agora. Então, eu quis dizer que a cosmovisão desse movimento, ela é contrária à Escritura em vários aspectos. Além de a sua versão cristã interpretar a Bíblia de maneira equivocada, e eu dei alguns exemplos de textos bíblicos que são interpretados de maneira tendenciosa, ela também polariza a sociedade. Ela cria dois grupos, os opressores e as vítimas. Ela institucionaliza o mal. A gente falou de racismo estrutural, não é? Preconceito sistêmico. Ela despersonaliza e institucionaliza o mal. E ela conceitua justiça e sugere reparação de formas não bíblicas, tá? Então ontem eu fiz o que eu considero a parte chata, mas necessária de tratar desse assunto, que é destruir antes de construir. Eu precisava primeiro lembrar você de como existe muito erro e muito engano antes de elaborar um pensamento mais bíblico. Então nessa palestra eu quero oferecer o contraponto. Depois de destruir os fundamentos dessa ideologia social, eu quero lançar os primeiros pilares. Eu não vou esgotar aqui de forma nenhuma, não vou trazer resposta para uma série de coisas, mas eu quero lançar pelo menos os primeiros pilares de uma visão de sociedade que possa ser implantada na comunidade que Deus está fazendo, que é a igreja. O que a gente pode fazer enquanto comunidade criada pelo Espírito de Deus, que é a igreja? E que tenha respingos na sociedade ao nosso redor, pelo testemunho dela por meio de boas obras, tá? Então, a ideia é que a gente agora apresente o Evangelho como um contraponto a essa ideologia, e como o Evangelho nos ensina a entender o reino de Deus como um reino de justiça. Eu escolhi esse texto de Isaías 53, porque algumas coisas nele me despertaram o fato do Evangelho ser radicalmente diferente do que o movimento de justiça social propõe. Esse é um dos textos mais queridos do Antigo Testamento, porque ele é o que mais explicitamente antecipa a obra de Jesus para nos redimir. Não tem nenhum texto no Antigo Testamento que seja tão abrangente, tão rico sobre a obra expiatória de Jesus, isto é, aquilo que Jesus iria fazer como o servo sofredor por causa dos nossos pecados. Então a gente lê Isaías 53, parece que está lendo um texto do Novo Testamento, de tão claro, de tão abrangente que é ao descrever a obra desse servo. E eu creio que existem algumas coisas embutidas nessa passagem que descrevem um pouco da nossa postura em relação aos males ao nosso redor e a solução que Deus propõe para eles. Então eu quero caminhar com você ao longo de Isaías 53 para mostrar alguns pontos que eu creio que são aplicáveis a essa nossa discussão. Eu não vou explicar o texto inteiro, eu vou deixar muita coisa de lado, porque o meu propósito não é fazer uma exposição detalhada do capítulo, é só mostrar nessa primeira parte da minha palestra, mostrar como existem elementos aqui nesse texto que fazem a gente pensar assim: o cristão não pode ter a mesma forma de olhar o mundo como o descrente tem. E nessas questões sociais existem contrapontos bem marcantes aqui, e é nisso que eu vou focar, tá bom? É nisso que eu vou me deter aqui. Então a gente vai fazer essa primeira parte da palestra, uma exposição rápida de Isaías 53, olhando para suas 4 estrofes. Isaías, na verdade, essa descrição aqui de Isaías, ela faz parte de uma poesia que começa no final do 52. Eu resolvi ir direto para o 53, porque eu quero pensar
uma lição principal de cada uma das estrofes. Quando eu falo estrofe, é porque já há muitos anos, no meio acadêmico, os estudiosos têm dito que Isaías 53 é como uma canção, que é dividida em blocos, no caso do capítulo 53, em 4 estrofes de 3 versos. 1 a 3, 4 a 6, 7 a 9, 10 a 12. São estrofes. Estrofes que tratam de temas. E em cada uma dessas estrofes eu quero tirar algum princípio que nos ajude a olhar para a sociedade e o papel da igreja nela. Como é que a gente tem que ver as coisas de maneira diferente daquilo que nós apresentamos ontem, tá? Então nós vamos estrofe por estrofe olhar alguns pontos importantes aqui. Olha para a primeira estrofe. Versos 1 a 3, fala de um servo que é desprezado. Quem creu na pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Isto é, Deus mostrou grandes coisas através desse servo, mas ele é desprezado. A Escritura diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. No versículo 2 diz que ele sobe como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. A ideia aqui é que ele nasce como um brotinho que não tem muita esperança de prosperar. Então o que se fazia numa terra árida? Quando um brotinho nascia, se arrancava, para deixar com que a planta principal tivesse do solo os nutrientes suficientes para prosperar. Então a analogia que Isaías está usando é de que ele é tratado como se fosse um brotinho, desses que tem que ser arrancado, senão ele vai atrapalhar o resto a crescer. Então ele foi arrancado, ele foi tratado como um brotinho, arrancado, porque não tinha chance de prosperar. No versículo 2 ainda fala que ele não tinha beleza que agradasse. E no 3, ele era o mais rejeitado entre os homens, homem desprezado, homem de dores, que sabe o que é padecer. Olha só, o que essa estrofe nos ensina sobre o servo e sobre nós mesmos? É que o servo é visto aqui não como alguém honrado pelo seu próprio povo, mas como alguém de quem nós não fizemos caso. Final do verso 3 fala, era desprezado e dele não fizemos caso. O que Isaías está querendo nessa primeira estrofe aqui do capítulo 53 mostrar? É que quando o povo se acha um povo muito fiel a Deus, ou muito zeloso de boas obras e que está fazendo aquilo que é certo, na verdade eles não enxergam que esse servo, ele veio para revelar ao povo que foram os pecados deles que levaram Cristo a ser abandonado na cruz, a ser crucificado no arraial. Em outras palavras, o que eu quero dizer é o seguinte: o servo é visto pelas pessoas, e as pessoas balançam a cabeça como quem diz, que absurdo, olha só, sofrendo desse jeito. Ele era desprezado, ele era asqueroso, ele é tratado como alguém que as pessoas não querem olhar. Mas o povo é quem despreza. O que essa primeira estrofe então ensina para a gente nesse âmbito social? É que no texto só tem um marginalizado, só existe um que é realmente marginalizado. Todos os demais são marginalizadores. Por quê? Porque nossos pecados afastam as pessoas umas das outras e de nós. Então o texto não está dizendo assim, coitado de vocês, mas Jesus também sofre com vocês e ele vem, porque ele se identifica com vocês, ele vem cuidar de vocês sofredores. Nada disso. Ele descreve o povo como quem despreza o servo de Deus. O povo não é visto como coitadinho, o povo também é visto como marginalizador. Observe o que isso significa. Nenhuma pessoa que se sente marginalizada é no sentido pleno da palavra vítima inocente. Não tem ninguém que pode dizer assim, eu sou vítima. Não. Você é um dos marginalizadores no texto. Você é um dos que levou Cristo à cruz e conduziu ele a ser crucificado pelos seus pecados em relação ao próximo, inclusive. Então, todos nós somos culpados por escantear pessoas, todos nós somos culpados de nos associarmos com gente parecida conosco. Olha para suas amizades.
elas revelam como você e eu gostamos demais de ficar com gente que é parecida conosco. A gente está sempre fazendo amigos como quem procura espelho. A gente quer pessoas que reflitam os nossos gostos, as nossas preferências. Gente boa esse cara, por isso que ele é meu amigão. Perceba como você não tem amizades muito profundas com pessoas muito diferentes de você. Isso mostra como a gente escanteia as pessoas, cara. A gente se associa com quem é próximo e parecido conosco. A gente julga de forma condenatória as pessoas que não se amoldam aos nossos padrões. A gente despreza os outros como se a gente fosse superior a eles. O que eu quero dizer é que isso aqui não é para o povo de Israel somente, no século 8º antes de Cristo, quando Isaías viveu. Isso aqui é para nós entendermos que no frigir dos ovos, nós somos o povo que despreza o servo. Ele é o único que foi marginalizado de verdade. Aquele que era absolutamente santo foi marginalizado como um miserável de rua. Ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Aquele que criou todas as coisas e é dono de todo o ouro e de toda a prata, não tinha onde reclinar a sua cabeça. Nem barraquinho para dizer, esse é meu. Nenhum sequer. Tinha que depender do sustento de mulheres que repartiam os seus bens para que o ministério dele fosse sustentado. Ele é o único marginal que foi vítima no sentido pleno da palavra. Todos nós sofremos até menos do que os nossos pecados merecem. Observe o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que não existem injustiças e sofrimentos sociais que sejam injustos. Eu sei que existe, tá? Mas eles não são verticalmente injustos. Isto é, no que diz respeito à nossa relação com Deus, ninguém está pagando os seus pecados quando sofre neste mundo. Isso não é pagamento de pecados. A gente pode ter consequências de más escolhas, mas ninguém está pagando os seus pecados. O que eu quero dizer, para humilhar-nos ainda mais, é que por mais que eu e você experimentemos algum tipo de injustiça social, perante Deus a gente ainda está no lucro. Você e eu sofremos menos do que os nossos pecados merecem. Entende? Então não tem ninguém que pode chegar e dizer, eu sou uma vítima. Não. Estou sofrendo injustamente. Diante do padrão de Deus, tá não. Tá não. Queridos, isso molda a maneira da gente olhar para questões sociais. O crente tem que entender que ele não é um coitadinho que padece nesse Brasil injusto para com evangélicos. Vamos então promover passeatas e direitos dos evangélicos. Diz, se você quer ser deputado ou vereador para fazer isso, não vou votar em você. Não quero você fazendo isso. Não. Porque isso é gerar um espírito de vítima. Não é para isso que Cristo nos chamou. O que a gente tem que entender é que a igreja de Cristo é repleta de gente opressora, que um dia oprimiu e que ainda corre o risco de cair nesse erro. Por isso que a igreja tem que ser marcada por pessoas que visam integrar. Nós temos que anunciar uma mensagem que a solução para as marginalizações sociais é uma nova comunidade, em que nós somos igualados como pecadores indignos, alcançados por um marginal que sofreu em nosso lugar. O que eu quero dizer é o seguinte, se as pessoas chegam na igreja dizendo assim, tenho sofrido muito, a vida tem sido muito difícil comigo, eu não sei o que eu fiz para merecer, ela vai ter que ouvir muito do evangelho, para que ela seja amassada e diga assim, Senhor, eu sofro menos do que eu mereço, me acolhe nesse lugar de refúgio. Quando você vai tratar com pessoas dentro do corpo de Cristo, você nunca deveria olhar de cima para baixo, porque são dois mulambentos falando um contra o outro, entendeu? É o pior falando do coisa ruim, porque é isso mesmo. Quem você pensa que eu sou? Um pecador desgraçado, se não fosse por Jesus, é isso que você é. Então assim, você não tem razão para chegar em alguém daqui para aí.
como se você estivesse em outro patamar. Você não tem. Se você entendeu o que é a igreja de Cristo, você trata eles e acolhe eles, por mais que sejam pecadores com problemas, porque é uma comunidade de gente que entendeu o que é marginalizador. Se a gente se olhar ou se enxergar como vítimas que têm sido escanteadas nesse mundo, nossa soberba vai lá no céu. E igreja não é lugar de soberba. Nosso pecado impede de nós sermos instauradores da plena justiça social. A gente precisa de um servo, um escravo que assuma as nossas marginalizações, isto é, os nossos pecados, a fim de criar um novo povo composto de servos remidos. Então, o texto vai dizer que ele recebeu o castigo que nos trouxe a paz. É ele que promove paz entre pessoas que antes eram segregadas, separadas. É ele que quebrou a barreira de separação entre povos. Então é por isso que na igreja a gente aceita gente muito diferente de nós, porque a gente também era marginalizador. É assim que a gente tem que pensar. Então a primeira mudança radical é que nós nunca polarizamos este mundo entre vítimas e opressores. Todos nós somos opressores, sinto te dizer isso. Mas todos nós somos, e precisamos confessar nossos pecados, e por isso nós recebemos pessoas que oprimem, contanto que elas se penitenciem diante do Senhor Jesus. Segunda coisa que eu quero tirar aqui da segunda estrofe agora, olha lá, Isaías 53, de 4 a 6. O verso 4 fala assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. A segunda estrofe diz para a gente que o povo considerava o servo como alguém que sofre na mão de Deus, porque deve ter feito alguma coisa muito errada, ele deve ter sido merecedor disso. Você lembra da história dos amigos de Jó? Quando vem Jó sofrendo aquele monte, fala assim: Jó, fala aí cara, o que você fez? Não é possível que você não tenha aprontado uma daquelas, porque essa quantidade de sofrimento só pode ser para um cara que está merecendo. Os discípulos chegam para Jesus e perguntam: esse cego de nascença nasceu assim por quê? Foi ele ou foi o pai dele que pecou? Ele está pagando pelos pecados do pai e pelos pecados dele. Porque a mentalidade nossa, parece que estragada pelo pecado, ela só pensa assim. Você começa a sofrer nessa vida e você fala assim: Senhor, o que eu fiz para merecer? Devo ter algum pecado, Senhor? Eu confesso. Porque parece que a gente é programado pecaminosamente para fazer esse tipo de associação. Então, as pessoas aqui no texto olham para o servo e eles desprezam. No final do verso 4 novamente diz que nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. A ideia aqui do reputávamos, o verbo no hebraico, hassab, é o mesmo verbo que no final do verso 3 é traduzido por dele não fizemos caso. A ideia é que nós tratamos dele com desdém, com juízo superior. Ele deve estar merecendo para sofrer esse tanto. Só que, o que essa segunda estrofe de Isaías 53 ensina? Que é surpreendente. Existem 9 expressões ao longo dos 3 versos. 9 vezes em 3 versos, é bastante. Em que Isaías se refere à nossa culpa. Olha só, verso 4. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Verso 5, ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Perceba que o tempo todo a estrofe está usando primeira pessoa do plural para dizer: o problema é nosso, o problema não é dele. Por que ele está sofrendo? Porque o problema é nosso. A culpa é nossa. Queridos, o que eu quero tirar de lição para a nossa discussão a partir dessa segunda estrofe é que se o problema é nosso, se as enfermidades e tristezas foram causadas por nós, ele foi castigado por causa dos nossos pecados, então ninguém está isento de culpa. Eu não posso aceitar uma ideologia que culpa os outros
e não a si mesmo. Eu não posso, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Eu não posso aceitar qualquer coisa que joga o peso nas costas de um grupo e não nas costas minhas, nas minhas costas. A culpa aqui é de todos nós, ninguém está isento de culpa. O Evangelho exige arrependimento de todos, não só de certos grupos. Então, quando a ideologia separa as pessoas e exige de certas pessoas uma reparação, ela cria uma comunidade ainda mais segregada e não existe reconciliação. Na Escritura só tem um jeito de você reconciliar: quando você realmente admite a sua culpa. Você já percebeu quando você vai pedir perdão para alguém? Funciona quando você diz assim, desculpa aí pelo que eu falei, mas é porque você também, perdeu as estribeiras, aí não dava para eu ficar quieto. Resolve. Isso é uma maneira certa de reconciliar? Funciona? Você sabe que não funciona. Porque se ele começar a falar isso, você vai dizer, sou eu a culpada, Porque a gente não gosta de ser acusado. Quando você vai reconciliar, você não fala assim, nós dois estamos errados, então aceita os seus 50% de culpa e eu aceito os meus 50%. Não funciona assim. Quando você reconcilia, como é que você tem que fazer? Me perdoe. Não importa se ele falou bobagem, se ela disse coisas que ofenderam você. Eu errei, eu não devia ter me portado desse jeito, eu destratei você, me perdoe. Aí a pessoa fala, tá bom, perdoado. É assim que acontece a reconciliação na Bíblia. Não é jogando, não é fazendo meia desculpa e jogando para o outro parte do problema. Entende? A culpa é nossa. Isaías toma para a gente as nossas transgressões, as nossas iniquidades, as nossas enfermidades. Então, essa é a segunda lição que a gente tira de Isaías 53. Nós não podemos jamais promover reconciliação jogando a culpa no outro. Jamais. Então, quando você for trabalhar com alguém, reconciliar com alguém, lembre-se disso. Você não traz à tona o erro do outro, porque não é um conjunto de confissões que vai dar certo. Você vai lá e trata das suas falhas, e assim você reconcilia. Por quê? Porque isso é remover a barreira que havia entre você e a pessoa. Aí você vai dizer assim, pastor, mas ele não reconhece os erros dele, vai dar certo. Você tem que remover as suas barreiras. Não significa que todo mundo vai querer bem você. A Escritura inclusive diz claramente, no que for possível, tende paz com todos os homens. Há momentos em que você não consegue promover relacionamentos plenamente amistosos com pessoas que não querem o bem. Porém, você precisa remover barreiras. É assim que Jesus, inclusive, ensinou a gente a se portar antes da adoração. Ele fala assim, você vai levar um sacrifício? E você coloca ele lá no altar? Deixa lá. Não oferece ainda não. Principalmente se você souber que um irmão tem algo contra você. Você vai, acerta com o seu irmão, depois você vem e sacrifica. Mateus capítulo 5, versos 23 e 24, não ensino para você vai lá e falar uns desaforos para ele, não é isso. Se ele tem algo contra você, é porque você fez algo que colocou uma barreira entre você e ele. Então, para que você adore ao Senhor dizendo, Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Para você dizer assim, Senhor, o Senhor é misericordioso, e eu quero ser misericordioso como o Senhor. Para você dizer assim, Senhor, Tu és santo, e eu quero ser igual a Ti. Para você cantar essas coisas, você precisa primeiro remover a barreira que você criou em relação ao outro. Então, lembre-se disso. Em reconciliação, você nunca pode atribuir a culpa ao outro. A culpa é nossa. Inclusive, os momentos mais gostosos de reconciliação, entre amigos ou entre casais, acontece quando um chega quebrantado e fala assim, você me perdoe pelo que eu fiz. Aí o outro diz assim, e você também me perdoe. Aí os dois choram juntos. É o momento mais legal. Porque você não precisa dizer assim, e você não vai chorar de arrependimento não? Você não precisa falar isso. Né? Você não precisa falar isso. Mas esses são os momentos mais preciosos. Você fala, que legal, a gente é amigão. Né? Nós somos muito amigos, muito amigas. Porque quando eu me quebrantei, ela também se quebrantou. Essa é a reconciliação genuína. Não é jogar a culpa para o outro.
Entende? Terceira lição que eu quero tirar daqui, versos 7 a 9, a terceira estrofe. 7 a 9 diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E essa ideia é repetida lá no final do verso 9, quando fala que ele nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Olha que interessante, Jesus Cristo nesse texto promove a nossa redenção, porém ela não tem nada a ver com revolução. Nada a ver. Pelo contrário, ele não abriu a sua boca. Você entende como a maioria das pessoas espera uma redenção na qual ele pegaria em armas e acabaria com o exército romano? Um espírito de revolução. Dizer assim: discípulos, montem nos seus cavalos. E aí ele começa a soltar raio para todo mundo lugar. E aí os romanos soltam. Nossa, parece filme de bang bang gospel, não é? E aí todo mundo ia celebrá-lo. Hosana, Hosana. Vocês acham que eles celebraram Hosana porque eles estavam vendo o rei que ia libertá-los do cativeiro. Ninguém queria um servo sofredor. Todo mundo queria um rei que fosse destruir tudo de uma maneira visível para eles. O que não estava claro é que antes dele colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés, ele precisava padecer. Ele precisava padecer e não abrir a sua boca. Eu estou chamando a atenção desse aspecto na terceira estrofe, porque esse texto é usado, é a citação mais longa de Isaías 53 no Novo Testamento. Está lá em 1 Pedro capítulo 2, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá. Existe citação direta, mas existem também alusões a diferentes partes do texto. 1 Pedro 2, a partir do versículo 20, ele está falando para servos que sofrem, e que deveriam sofrer calados. Servos aqui é escravos, tá? Ele está escrevendo para escravos. Pedro está escrevendo para escravos cristãos, que às vezes eram maltratados na casa dos seus senhores. E Pedro não diz assim, lutem pelos seus direitos. Pedro não diz assim, entra na justiça que você ganha. Tem nada disso. Olha o que ele diz, que é tão chocante. Verso 20. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, suportais com paciência? Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo foste chamados, você foi chamado para isso, para sofrer injustamente. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Olha a citação aí de Isaías 53, bem explícita. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. O que a gente vê aqui, então, é o uso da postura do servo sofredor como sendo um modelo da nossa postura numa sociedade de injustiças. Ao invés de uma luta por direitos, e eu não estou falando que lutar por direitos seja errado, mas atenção, na Escritura, todas as vezes que alguém quer mostrar a sua retidão, ele luta pelos direitos dos outros, nunca pelos seus. Jesus ficou irado porque a casa do seu pai estava sendo profanada. Paulo escreveu uma carta para Filemão porque ele queria promover os direitos de Onésimo, não os seus. Entende? Ele está lutando pelos direitos de outro, não reivindicando coisas para si. Então, o Novo Testamento utiliza esse texto para ensinar para a gente como o Evangelho muda a nossa percepção do sofrimento. Quando a gente sofre, a gente entende que parte desta vida é experimentar injustiças, mas quando elas são sofridas por nossa integridade, não por besteira que a gente fez, por tropeços e imoralidades, então isso é bom.
A ideia aqui é que a gente estabelece a submissão e a abnegação de Cristo ao sofrimento como modelo para nossa postura diante de sofrimentos. E pior, aqui vem a parte mais contracultural. Diante de perseguições, a gente deve agir como servos submissos. Isso é mais difícil ainda. O mundo não aceita isso. Ele quer botar a boca no trombone e mostrar as injustiças que acontecem ao seu redor, porque ele não consegue entender que parte do testemunho é o seu sofrimento submisso. Ele precisa declarar que está tudo errado. É difícil ser submisso na perseguição, porque na perseguição, mais do que nunca, a gente se sente totalmente injustiçado. Mas Jesus fala assim: bem-aventurados, se vocês forem perseguidos por causa da injustiça. Isto é, você é feliz, você é declarado honroso diante de Deus, se você for considerado digno de sofrer pelo meu nome. Os discípulos tiveram dificuldade de entender isso, mas Deus mudou a percepção deles. No primeiro momento, lembra? Pedro quer tirar a espada e proteger Jesus, corta a orelha de soldado, não é verdade? Mas depois, alguns capítulos depois, se você estiver lendo os evangelhos e entra em Atos capítulo 5, eles são açoitados, e ao invés de tirar a espada, diz que eles saem pulando de alegria, porque foram considerados dignos de sofrer pelo nome. A percepção deles muda radicalmente. O que eu quero dizer é que a nossa postura, ela é totalmente distinta do que a ideologia de justiça social tem proposto, tá? O Evangelho muda a nossa percepção dos problemas sociais radicalmente e nos dá uma nova esperança de solução. Então a última estrofe de Isaías 53, volta lá. A última estrofe vai estabelecer para a gente uma expectativa do reino. Por que eu digo isso? Porque ela estabelece o triunfo do servo. No verso 10, diz que ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos, ele ficará satisfeito com o resultado da sua obra, ele vai justificar a muitos. Então, quer dizer, ele vai realizar coisas que vão mostrar o triunfo. Inclusive no verso 12, diz que ele vai receber da parte de Deus os despojos. A ideia é de que ele, como conquistador, no final da história, vai receber o prêmio da sua obra salvadora. O que essa estrofe então nos ensina? Ela traz vários verbos no futuro. É o primeiro momento em Isaías 53 que isso acontece. Se você ler com atenção, você vai ver que todos os verbos de Isaías 53 estão no passado. Era, foi, fez, o tempo todo. Mas na hora que chega do triunfo dele, no final de Isaías 53, ele fará, ele conseguirá, ele justificará, ele prolongará, tudo no futuro. Esses verbos todos no futuro ensinam para a gente como é que, no momento, a gente vive entre esses dois tempos. O tempo no qual o servo já sofreu, mas um tempo no qual ele colocará todas as coisas no seu devido lugar. Nós não podemos ter expectativas de triunfo aqui, de uma sociedade totalmente justa aqui, antes do retorno do nosso rei. Meu ponto, portanto, é que, ainda que você pense em políticas públicas, que você tenha a mentalidade de esquerda ou de direita, eu não estou falando disso, estou dizendo assim, quando a nossa expectativa é triunfalista aqui, ela vai levar você à decepção, ela vai levar você a se frustrar, porque a gente não consegue implementar aqui novos céus e nova terra. Na verdade, só ele implementa quando ele volta. Então, o que o texto nos ensina é que a gente não pode horizontalizar a solução dos nossos problemas. E às vezes alguns cristãos fazem isso. Eles, ao invés de focalizar na obra de Cristo e nas consequências eternas da obra de Cristo, eles tratam dos assuntos externos como sendo os problemas que a gente tem que resolver. Os problemas da humanidade na perspectiva horizontal,
eles não podem ser tratados sem a gente ter uma perspectiva vertical. Em outras palavras, eu não transformo a sociedade, Deus me transforma para que eu salgue a sociedade, é diferente. Eu não posso redimir a cultura, Deus é que me redime para que a cultura seja, ao menos, influenciada pela minha nova postura. Eu não consigo transformar as coisas de uma maneira que elas fiquem transformadas. Você já percebeu como, mesmo que você tenha a oportunidade recebida de Deus para você ser supervisor ou gerente na área que você trabalha, você está lá num cargo em que você tem subordinados, você fala assim, botar ordem nessa bagunça aqui. Aí vai lá você e com as suas medidas sábias de crente, bota ordem. Não dura muito tempo. Pode talvez até durar toda a sua gestão, mas você sai e ouve falar depois que bagunçou tudo de novo. Você não consegue mudar nada perenemente. Tudo se estraga de novo. Só tem um que consegue mudar e fica mudado. Só tem um que transforma e fica transformado. Só tem um que redime para você nunca deixar de ser remido. Só tem um. Então, o que é importante a gente entender é que Cristo ensinou para a gente como olhar para esse mundo e priorizar nossas coisas, as nossas preocupações. Você lembra daquele texto em que ele fala assim, os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Ele disse isso quando a gente criticou, dizendo assim, que tinha gente gastando dinheiro demais para ungir a Jesus e honrar a Jesus, podia dar para os pobres. Conversa de justiça social. Aí Jesus corrige, diz nada disso. Vocês vão ter o tempo de cuidar deles, porque essas coisas vão permanecer. Eu vou embora. Aprenda a honrar aquilo que tem que ser honrado em primeiro lugar. Então, Jesus está ensinando para a gente que a gente não pode ter o vislumbre de um mundo perfeito antes do seu retorno. Os pobres sempre tendes convosco. Isto é, nós não vamos conseguir terminar com desigualdades. Agora, você vai dizer, mas Cristo se preocupava com as necessidades não só espirituais, mas também materiais, não é verdade, pastor? É verdade. Ele não deu de comer para quem era faminto? Deu. Ele não curou o enfermo? Curou. Ele não libertou o cativo do demônio lá, né? O endemoniado não libertou das forças do mal? Exatamente. Mas todos os seus milagres, eles não são o mapa do que a gente deve fazer agora socialmente. Eles são um vislumbre do reino que virá estabelecido de forma plena. Isto é, milagres são como trailers de um mundo no qual não haverá fome, nem doença, nem cativeiro, e nem morte. Era quando Jesus dava assim um trailerzinho do filme para você. E você fala, uau, novo céu e nova terra deve ser demais. Mas aqui não. Aqui as coisas, elas continuam com fome, com doença, com gente cativa do inimigo e com morte. Os milagres, portanto, não são o mapa das nossas atuações sociais aqui, elas são vislumbres de uma grande redenção. À luz disso que Isaías 53 nos ensinou, eu queria por último dizer assim, o que a gente faz agora então? Pastor, o senhor está falando para a gente que reino perfeito e de justiça só vai ser estabelecido quando Jesus voltar? Então o que a gente faz agora? Parece assim que crente dobra os braços e só ouve louvor e ouve o pastor falar. Mas não faz nada. Nós queremos fazer algo, não é? Igreja local, transformação real. O que a gente faz agora? Vamos lá, vamos pensar juntos, tá bom? E eu quero dar 3 sugestões à medida que a gente encerra essa minha fala. 3 coisas sobre que a gente tem que aprender a fazer para pensar e agir como cristãos e não como gente que pega ideologias de fora e dá um verniz evangélico. Tá? Mas pensar como crente mesmo. Então, primeira coisa, nós precisamos ser um povo marcado por zelo por justiça. Devemos ser zelosos por justiça. Se nós devemos ser marcados por nossa fome e sede de justiça, lembra? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Jesus disse na 4ª bem-aventurança. Se isso é verdade, então isso não pode significar só justiça no sentido de santidade individual. Tem que também tratar da nossa justiça na esfera pública.
Isto é, como é que você pensa em justiça no ambiente de trabalho, no lugar onde você estuda, nas esferas governamentais e assim por diante? A justiça que você almeja, anseia, tem sede, fome, não pode ser só individual, não pode ser só de santidade individualista, mas precisa ter impactos públicos. Nós frequentemente nos esquecemos desse aspecto da justiça, que remete ao amor ao próximo, à luta em favor do oprimido e daquele de quem é tirada a liberdade. A gente precisa então apresentar ficar condoído em relação às injustiças deste mundo. Precisamos nos sentir inquietos em relação às injustiças da sociedade e proativos no que nos é possível na busca por justiça. Então, por exemplo, os profetas, algumas vezes eles repetem a ideia de praticar a justiça, executar a justiça. O que eles estão querendo dizer aqui? Que os governantes de Israel no Antigo Testamento e o povo em geral deveria rejeitar veementemente todo tipo de opressão. Todo tipo de opressão. E o que é opressão? A gente viu ontem. Opressão não é ter gente que ganha mais e gente que ganha menos. Não é? Não é isso. Opressão era você de fato reter de alguém o que é devido a esse alguém. Promover então a prática da justiça é promover atos de retidão. Por exemplo, os profetas eles confrontavam quem usava balanças com pesos diferentes e ganhavam de maneira indevida o dinheiro do pobre. O cara ia lá, queria comprar 1 quilo de trigo, ele comprava 800 gramas, porque na verdade a balança estava alterada. Era isso que os profetas vão dizer assim: gente, que vergonha, nós somos o povo de Deus, e existe trapaça, suborno, gente com mais dinheiro retendo o salário de quem vivia do salário do dia, ele só ia comer no dia seguinte pelo que ele trabalhou hoje. Então, é esse tipo de coisa que acontece no Antigo Testamento que Deus não tolera. E Ele conclama o seu povo a também não tolerar e não fechar os olhos para isso. E no Novo Testamento a gente aprende que as autoridades são colocadas por Deus para punir o malfeitor e assim estabelecer mais justiça ao nosso redor. Então qual é o nosso papel? Primeira coisa que eu estou estabelecendo aqui: a gente tem que viver como cidadão que anda em conformidade com a lei. Se você é um pequeno dono, é um dono de uma pequena empresa, você vai dizer assim: pastor, mas as nossas leis dificultam demais. Eu sei, querido, e parte da sua tarefa como um dono de uma microempresa é tentar de maneira resoluta ser fiel em tudo que você pode. Mas vai ser difícil. Eu acredito. Eu imagino que não vai dar para crescer. Eu acredito. E enquanto isso, nós lutamos para que haja mais justiça e menos peso indevido de ingerências governamentais, por exemplo, sobre coisas que não combinam. Então o que eu quero dizer é, a gente tem que ser povo que luta por justiça, não só pessoal, não é? Mas para que haja mais justiça na sociedade. Essa é a primeira coisa, a gente precisa ser zeloso por justiça. A segunda coisa, nós temos que ser uma comunidade de socorro e acolhimento. Nós, igreja, precisamos ser comunidades. A igreja local, ela precisa ser uma comunidade marcada por socorro e acolhimento. Isto é, a vida cristã precisa ser marcada por socorro de necessitados, não somente de necessidades materiais, mas também de necessidades materiais, tá? Porque Deus se apresenta como aquele que socorre o necessitado. Há vários textos na Escritura que mostram isso. Eu sei que o pastor Diego falou numa mensagem anterior sobre o evangelista Lucas e como ele trabalha no Evangelho e em Atos com a ideia de socorro aos necessitados. Bem, o Evangelho de Lucas é conhecido por sua ênfase na benevolência em prol dos vulneráveis. Inclui os pobres, não só os pobres, mas inclui os pobres. Então, Jesus abraçou os excluídos da sociedade, quando ele falou de graça divina sobre outros povos. Ele fala assim, Elias e Eliseu foram ajudar viúvas em outros países. Aí você fala, que engraçado, né? Tanta viúva em Israel, pois Deus quis se mostrar benevolente para com aqueles que eram inalcançados.
Então é por isso que Elias e Eliseu foram benevolentes fora de Israel, porque Deus quis mostrar a sua graça atingindo outros povos. Jesus recebe a mulher imoral, aquela mulher que é considerada pecadora, e todo mundo diz assim, que absurdo, né? Que absurdo. Ele exalta os samaritanos na parábola tão conhecida, a parábola do bom samaritano, para deixar as pessoas assim, mas como assim samaritano herói? Você tem que entender, na cabeça do judeu é assim, não, por favor, vai dizer agora que o argentino salva a pátria? Algum brasileiro diria assim, coloca outra pessoa, né, outro povo, alguma coisa assim. Mas era muito pior do que qualquer tipo de rixa que exista entre brasileiros e argentinos. O samaritano era considerado assim, a escória pelo judeu. E aí Jesus vai lá e bota o samaritano como herói da parábola. Coisa que nem sacerdote e levita faz, o samaritano vai lá e faz. Jesus! Ele está mostrando como ele acolhe os desprezados. Ele redime cobrador de imposto. Quer ver? Gente odiada era o publicano, mas Zaqueu é redimido por Jesus, não é? Ele também veio trazer boas novas aos pobres, e a parábola da grande ceia revela esse tipo de cuidado aos miseráveis. Porém, eu não quero dar a impressão de que Jesus Cristo sempre está do lado dos fracos, socialmente falando, e nunca alcança os fortes, socialmente falando, como se Jesus fosse dos pobres e não dos ricos. Nem Lucas ensina isso. Prova disso é que Lucas coloca lado a lado, como eu estava conversando com o pastor Diego ontem, ele coloca lado a lado a história do jovem rico que desprezou a Jesus, mas poucos versos depois vem a história de Zaqueu, que é outro rico que recebeu Jesus. Então o problema não é ser rico. Embora a riqueza possa ser uma barreira, Jesus está atrás de gente que reconhece sua necessidade dele. Tanto é que ele se beneficia de mulheres que tinham bens, porque a distinção é entre pessoas, não de acordo com a sua condição social, mas de acordo com o amor eletivo de Deus que vai atrás e salva. Jesus queria redimir Zaqueu, e Zaqueu reconheceu sua necessidade do Salvador, e é isso que diferencia ele. Não é o fato dele ser rico ou pobre, dele ser branco ou negro, dele ser alguém que tem um histórico bonito ou um histórico feio. O que é importante é que ele reconheça a sua necessidade de Cristo. Então, é importante a gente entender como a Escritura, ela coloca claramente o cuidado dos excluídos, mas não por serem excluídos simplesmente, mas por reconhecerem a necessidade de serem recebidos por Jesus, tá? E são excluídos não só por fatores econômicos, mas sociais. Olha que interessante, mesmo no Evangelho de Lucas, Jesus acolhe leproso. Leproso era excluído na sociedade judaica. Jesus acolhe publicano mais de uma vez, não só a história de Zaqueu, tem outras duas ocorrências no Evangelho de Lucas, em que ele janta com os publicanos, ele está lá tendo refeição, e todo mundo fala assim, cara, não acredito, esse Jesus é rabi, e olha com quem ele se mistura, exatamente para mostrar que ele acolhia quem ninguém mais queria acolher. Ele recebe mulher de má fama na comunidade, ele recebe endemoninhados. Todos são exemplos de desprezados que Jesus redime e acolhe como seus. É isso que eu quero dizer por uma comunidade de socorro e de acolhimento. Nós temos que aprender o que é hospitalidade. Hospitalidade não é só ter uma casa grande e abrir para a galera comer uma pizza depois do culto ou do trabalho do sábado. Não é isso. Hospitalidade é dizer, eu vou dar a quem se sente estrangeiro e peregrino nesse mundo, um lugar onde ele diga assim, aqui é o meu povo. Isso é hospitalidade. Aqui eu me sinto em casa. Isso é hospitalidade. Não importa se você tem casona ou casinha, não importa se você tem carrão ou carrinho, não importa se você tem muito ou pouco. O que importa é que você faz com que gente que se sinta excluída, se sinta junto com você em casa. Isso é hospitalidade. Por isso que a Escritura fala, praticai a hospitalidade para todo mundo, não só para quem tem sala grande e pode receber a turmona. Entende? Prática da hospitalidade é uma marca do cristianismo. Por quê? Porque um dia o nosso povo também foi forasteiro e peregrino. Um dia o nosso povo caminhou no deserto sem ter um canto seu, dormindo só em barraca.
esperando chegar na terra. Um dia o nosso povo foi assim. Então é por isso que para nós, hospitalidade precisa ser um negócio não só de gente que gosta de ter gente em casa, tá? Não só de brasileiro que gosta de festa, mas de dar acolhimento a quem se sente desprezado fora. É isso que é uma marca bonita de uma vida que foi moldada pelo cristianismo, tá? Nós fomos salvos porque nós reconhecemos nossa fraqueza e necessidade dele e agora somos remidos. Então, o que a gente faz? A gente quebra o ciclo de opressão por causa da cruz. É a cruz que nos ensina a tratar opressores com misericórdia, porque um dia nós fomos opressores. Assim como Israel foi ensinado a cuidar do estrangeiro, porque um dia foi estrangeiro. Entende? Então, é isso que tem que marcar as nossas igrejas. Devemos socorrer o necessitado dentro das nossas possibilidades, mas nós não devemos colocar sobre a igreja, enquanto instituição, a responsabilidade de solucionar os problemas do bairro. Quando a gente diz assim, irmãos, nossa igreja está aqui há 40 anos, o que a gente fez pelo nosso bairro? Quase nada, estamos sendo irrelevantes. Não é verdade, não é verdade. Não é quando ela cria uma creche, ou abre uma escola, faz um sopão, só agora que ela é relevante. Não é verdade. Essas coisas precisam ser o desenrolar de gente que gosta de receber e acolher pessoas aqui dentro. Mas qual é a sua principal função? Seu dever, acima de tudo, é formar uma comunidade onde as pessoas são socorridas em suas diversas necessidades. E os outros lá fora falam assim, lá dentro eles cuidam dos deles. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Lá dentro eles cuidam dos deles. Inclusive é isso que acontece quando Israel cuida dos estrangeiros na sua nação. Não é interessante? Olha só, quem era estrangeiro e passava por Israel, a lei de Israel dizia que tinha que cuidar deles. Mas não é porque eles cuidavam das nações, eles não saíam distribuindo pão para as nações vizinhas. É porque quem passava pela terra bendita de Deus, colhia das migalhas dessa bênção, pastor Tiago. Tem que ser assim na igreja de Cristo também. Quem entra na comunidade da fé, ainda que seja só para visitar, recebe um pouco dessas migalhas e fala assim, aqui a bênção acontece. É por isso que eu estou falando assim, a nossa missão, o nosso papel é criar comunidades em que Deus de fato faz a sua benevolência ser vista. É como em Atos, em que o socorro não era para com as pessoas da sociedade primordialmente, acontecia também, mas era primordialmente para com aqueles que faziam parte da comunidade da fé. Por isso que Paulo falou assim, da gente socorrer as pessoas em geral, mas principalmente aos da família da fé. Gálatas 6, versos 9 e 10. Escute a passagem para você guardar essa. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Perceba, é isso que Deus está criando no nosso meio. Então eu falei, primeira coisa, nós temos que ser marcados por gente que tem zelo por justiça. Segunda coisa, porque nós somos uma comunidade de socorro e acolhimento. E a terceira e última, e com isso eu vou encerrar minha palestra. Nós temos que aprender a distinguir justiça de misericórdia. Presta atenção, porque isso aqui é bacana. Isso aqui foi marcante para mim quando eu aprendi. Às vezes a gente fala que socorrer os necessitados, que fazer ação social, que fazer algum tipo de bem, é fazer justiça social. O movimento fala disso. O problema é que quando você fala de justiça social, como incluindo socorrer os necessitados, sem fazer distinção, você chama o que a Bíblia chama de misericórdia de justiça, e na verdade não são as mesmas coisas. Dar ao pobre e ao necessitado não pode ser chamado de justiça no sentido de que ele merece, ou é direito dele. Não é direito dele. Quando a gente fala de justiça, quando a gente está pedindo justiça, o que a gente está pedindo? Que eu receba aquilo que é direito meu. Não é verdade que o outro que é mais desfavorecido tem direito de ter aquilo que ele não conquistou pelo seu trabalho. Não é direito dele. Atenção, eu não estou dizendo que a gente não
parta com ele. A Bíblia diz para a gente fazê-lo, mas isso não é direito, isso é compaixão. Então a Bíblia diferencia justiça de misericórdia. E quando a gente não sabe fazer essa diferenciação, a gente acaba falando bobagem. Então veja só, a atitude evangélica de prática da justiça não é dar aos outros o que merecem, mas é retidão no sentido de ter compaixão de quem está na miséria. Jesus fez isso. Jesus olhou para as pessoas como ovelhas que não tinham pastor, e o texto fala que ele ficou com o seu coração doído. Ele viu um homem cego pedindo, clamando para que ele fosse curado, e Jesus, condoído, toca nele e cura. Essa dor de Jesus é de compaixão. Ele não está dando a eles o que eles merecem, o que é direito deles. Eles não merecem nada disso, mas Jesus tem compaixão deles. Isso é misericórdia. Isso é movido pelo Evangelho na nossa vida. Então, eu estou querendo que a gente faça uma distinção entre justiça e misericórdia, para a gente lutar por justiça na sociedade, mas a igreja de Cristo ser marcada por prática da misericórdia. Sabe o que eu gosto da linguagem de misericórdia? É porque misericórdia, ela ensina para a gente algo que humilha os outros. Humilha os outros. Eu vou explicar. Se você quiser falar assim, o que a igreja tem que fazer? Justiça social? Eu vou dizer, olha, vamos usar um termo bíblico, você faça misericórdia social, é melhor. Vou explicar por que é melhor. Porque misericórdia significa se compadecer de quem está na miséria. Você já ouviu gente falar assim, olha, você acha que pedir esmola é fácil? É humilhante. Exatamente, é humilhante mesmo, porque significa que ele está na miséria. Então quando a gente socorre alguém que é desfavorecido, a gente não faz justiça, a gente pratica misericórdia, que tem um coração condoído por quem está na miséria. Mas só que a Escritura exorta o miserável a não reivindicar o que é seu, mas dizer, estou na miséria, você pode ter compaixão? Não é assim que os caras chegavam para Jesus? Tem compaixão de mim, filho de Davi. Eles não falam, dê o meu direito. Eles não falam isso. Eles clamam por compaixão. Então, entenda como a linguagem de direitos, ela ergue a autoestima dos fracos. O que nos move a socorrer as necessidades nesse mundo não é o senso de justiça, mas o termos sido objeto da misericórdia de Deus. Misericórdia minimiza os efeitos das injustiças sociais, sabe? Mas não elimina. É por isso que eu gosto do termo misericórdia social. Porque ele minimiza os problemas, mas ele não resolve. Pode continuar havendo injustiça, mas a igreja de Cristo tem que continuar sendo misericordiosa. Assim como derramada misericórdia divina em Cristo não resolveu toda a miséria no mundo presente, nossos atos benevolentes também não o farão. Por ora, o que a gente faz? A gente vive justamente, cobra as autoridades a atuar de forma justa, mas por esse mundo ser repleto de injustiças, a gente pratica a misericórdia para com o necessitado, e a gente aguarda o dia em que o nosso Senhor produzirá um mundo justo. Esse é o nosso papel, essa é a nossa missão. Então, a minha oração agora, à medida que eu encerro, é para Deus dar a você clareza de pensamento, em que você não se aproprie daquilo que vem de uma matriz pagã, sem olhar para as Escrituras e dizer, está errado. Que você diga, tem elementos verdadeiros aí, mas eu tenho uma outra maneira, uma maneira alternativa de pensar nessas coisas. E é isso que eu queria estimular vocês a fazer, tá bom? Que Deus dê graça a vocês, que Deus dê a vocês uma visão mais apurada, mais bíblica, desses temas que são tão quentes na nossa sociedade. Que as igrejas de vocês sejam conhecidas por serem comunidades onde as pessoas têm deleite de estar, que elas se sentem parte do povo. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui ao final desse acampamento, desse congresso, desse momento de ajuntamento, pensando sobre como é que nossas comunidades podem refletir melhor o amor de Cristo por nós. E nós pedimos encarecidamente que o Senhor não permita que o teu povo seja confundido por ideologias que vêm em nome da verdade, mas que são tão opressoras.
tão opressoras, Senhor, que fomentam soberba, que fomentam violência, que fomentam agressão verbal e às vezes até física, que falam de promover direitos iguais, mas sempre de forma a depreciar outros. Senhor, isso não tem nada de bíblico, Senhor, nada, nada. Ensina o teu povo a não cair nesse engano, a ser muito mais cuidadoso ao falar de questões sociais, e sempre se voltar para as Escrituras, para pensar biblicamente. Livra os meus irmãos mais novos de serem enganados nas universidades, a olhar para a sociedade com uma ótica pagã. Concede a eles uma leitura bíblica dos problemas, dos desafios e do papel da igreja. Nós te pedimos em nome de Cristo. Amém.